tarde, pessoal. Bom, hoje o vídeo vai ser num formato um pouquinho diferente, porque eu acho que quando são assuntos urgentes, né, principalmente para a humanidade, não preciso ficar com delongas, me arrumando, ou refazendo vídeo, ou editando, porque eu acho que, assim, Deus é muito importante para esperar, né? Esperar alguma cerimônia de arrumar, de maquiar, de vir aqui e postar e ter que editar vídeo, né? Então, assim, hoje eu quis trazer esse áudio porque eu parei tudo que eu tava fazendo, literalmente, tudo, e vim aqui conversar, porque desde ontem Deus, literalmente, né, o Espírito Santo deu um tapa na minha cara, assim, que, no bom sentido, que me fez refletir muito no que a gente tá vivendo. E assim, eu sou recém-batizada, né, entrei nessa vida cristã há pouco tempo, comecei, né, a conhecer Jesus há pouco tempo, literalmente, e desde ontem eu tenho refletido, porque assim, o meu chamado, né, chamado pro meu ministério é de cura e libertação. E ontem, exatamente ontem, né, dia 16, eu ia fazer um vídeo sobre cura e libertação, onde eu gravei 12 minutos, literalmente, desse vídeo e não consegui subir porque, enfim, eu acho que nem era o momento certo, né, porque eu precisava literalmente desse tapa do Espírito Santo para eu vir aqui falar de cura e libertação. Mas hoje o tema não é esse, o tema é um alerta, na verdade, para a humanidade em si. O que a gente tá vivendo? Tudo bem, não julgo nenhuma religião, não estou em posição, né, de julgar ninguém, até porque quem sou eu para julgar? Porque apenas para julgar só existe um ser que é Deus da eternidade, só Ele pode julgar, ninguém mais. E eu não vou ser hipócrita dizendo que eu nunca julguei, porque eu sou pecadora sim, e eu estou vindo aqui assumir meus pecados, porque faz parte. Se eu quero ajudar as pessoas, eu preciso colocar a mim mesma como exemplo, tá? Então, assim, peço desculpa até pelo tom de voz, porque, cara, realmente eu recebi um tapa do Espírito Santo ontem, né? Ontem eu fui numa célula nova, muito abençoada, inclusive, e a gente refletiu, né? Como comunidade, né? Como igreja, o que a gente tem feito? Será que a gente é realmente cristão? Ou a gente só leva esse título? Ou a gente só vai pra igreja nos domingos, na quinta-feira, fala pra todo mundo que a gente é cristão? Tá, mas a gente sabe realmente o que é ser cristão? A gente sabe realmente até que ponto a gente acredita em Cristo? Porque assim, eu mesma coloco a mim como exemplo, tá? Eu falo que eu tenho uma fé enorme, falo que eu tenho uma fé muito grande, mas até que ponto, né? Porque se eu realmente acreditasse em Cristo, como eu digo que acredito com os meus lábios, eu já teria mudado. E eu não digo só mudado na questão física, tá? De não beber, enfim, entre outros mandamentos que o Senhor pede. Porque isso é o mínimo, né? Orar todos os dias agradecendo a Deus é um mínimo. Não é nem 1% do que Deus merece, sabe? A gente ser grato é o mínimo. E assim, esse áudio é mais como uma reflexão do que a gente tem vivido, né, como cristão. Eu mesma acabei de anotar que eu fiquei refletindo nisso, né, de viver uma vida cristã morna, né. E eu tava mentalizando nisso, nessa palavra, e eu parei tudo que eu tava fazendo e comecei a anotar o que eu preciso mudar.
tá? E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas coisas que eu preciso mudar, porque outras competem a mim e a Deus, né? Mas assim, principalmente é acreditar mais em Jesus. Porque a partir do momento que a gente acredita em Jesus e leva a palavra à risca, aí que você vai saber que você tá acreditando em Deus. Porque assim, Deus, ele, claro, se orgulha assim das boas obras que a gente faz, que é ajudar o próximo, mas isso é um mínimo, gente, é um mínimo como sociedade, é um mínimo como humanidade, é ajudar o próximo. Mas assim, será que a gente tá amando uns aos outros como nós mesmos? Eu achava que eu tava, mas eu vi que eu não tava, porque quantas pessoas que eu não perdoei, ou quantas pessoas, por exemplo, que eu não conheço, que me pedem ajuda e eu acho que o dinheiro é o suficiente. Não é o suficiente, né? Deus quer sim que a gente faça boas obras, né? Deus quer que a gente tem algum necessitado, a gente vai lá e ajuda com dinheiro, mas não é só isso, gente. Deus quer utilizar o nosso corpo, o nosso espírito, para através disso a gente compartilhar a palavra de Deus e devolver a glória a Ele, né? Porque nada nos pertence a Deus. E será que a gente tem feito isso? Eu me coloco como exemplo aonde, por ignorância minha, né, eu só pedia a Deus e obedecia a Deus aquilo que compete a mim, aquilo que é vantajoso para mim, né? Mas e aquilo que Deus pede no fundo do nosso coração, no nosso espírito, e a gente finge que não ouviu? Ai, porque dá preguiça de ir até lá. Ai, porque eu tenho muita coisa pra fazer no meu dia. Se eu tiver tempo, eu vou fazer o que Deus me pediu. Cara, a gente tá vivendo errado, né? E eu tenho refletido muito, porque assim, eu sou muito grata a todos os dias que eu acordo. E isso Deus sabe que eu sou grata. Mas eu venho refletindo que assim, se eu levo tão a sério, né, cada dia que eu acordo, cada dia que eu tô com saúde, que eu agradeço, que também é um mínimo, né, porque Deus, isso tudo que eu tô fazendo, né, de agradecer, de falar com as pessoas, não é nem 1% que Deus merece, tá? E isso eu digo a todos nós, porque nós não somos dignos do amor de Deus, mas mesmo assim Deus escolheu, né, nos amar. E a gente precisa honrar isso, né? A gente precisa dar glória a isso. E se eu acho tão importante cada dia, né? Por que eu ainda fico perdendo tempo em fazer outras coisas? Por exemplo, hoje eu tive uma reflexão, né? Nossa, eu me culpo tanto por não cumprir o meu checklist diário, né? As minhas tarefas diárias, como trabalhar, limpar a casa, ir pra academia, enfim, essas coisas são importantes. Sim, não vou ser hipócrita de falar que a gente tem que parar tudo que tá vivendo e ficar 24 horas em oração. Gente, eu entendo a vida de cada um. Eu entendo que muitos têm filhos pra cuidar, muitos têm pais pra cuidar. Eu não estou julgando ninguém, novamente, eu não tenho o poder de julgar ninguém. E isso é uma reflexão sobre mim, sobre a minha pessoa. E que se for vantajoso para vocês reflitam aí o que vocês estão fazendo para honrar Deus. Mas enfim, voltando. Eu fico perdendo o tempo todo, né? Nossa, não fui pra academia. Nossa, não consegui trabalhar tanto quanto necessário. Mas será que eu realmente fiz o que Deus me pediu pra fazer? Visitar aquela pessoa que Deus colocou no meu coração, falar uma palavra, né, de amor para aquela pessoa que eu estou obrigada, né? Fazer aquela ação, aquela boa ação para Deus, mas que por vergonha de ir sozinha ou, enfim, eu não fui.
ir fazer, né, obras sociais que pregam o evangelho e eu não fui? Ai, mas porque eu não tenho dinheiro. Ai, mas porque eu não tenho tempo, porque eu vou ter compromisso. Ah, mas porque... Até quanto tempo, quantos dias vão se passar e a gente vai continuar na mesma desculpa? Até quando a gente vai continuar nos desculpando sempre? Só que assim, o tempo tá acabando, porque sim, eu acredito muito no tempo em que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, porque está na Bíblia. E eu não julgo quem não acredita, porque, de novo, não compete a mim julgar alguém. Só que eu estou falando por mim. Eu acredito muito que Jesus vai voltar e vai ter o juízo final. E eu não posso culpar jamais a Deus ou a qualquer outra pessoa que não me ajudou a entender isso. Porque quando Jesus voltar e quando ele falar, eu não te conheço porque você me adorou só com os lábios, mas não com o seu coração, eu não posso culpar, sabe? Porque realmente, que vida, que cristã que eu tô sendo, né? Até quando a gente vai ter medo, gente, de realmente pregar o evangelho? E eu não estou falando pregar religião, não, tá? Porque religião é uma coisa, você pregar o evangelho é outra, você acreditar em Jesus é outra, tá? Eu não sou digna de julgar ninguém, até porque eu já passei por diversas religiões, muitas me ajudaram. Mas assim, o meu intuito aqui é honrar a Deus. O meu objetivo aqui como ser humano é honrar a Deus, né? Eu não sei o seu, o meu é esse. Então assim, até que ponto que eu realmente estou adorando a Deus? Será que eu só estou honrando Ele para as coisas que me beneficiam? E principalmente aqui na Terra? Até quando eu vou ficar postergando de fazer as coisas que Deus coloca no meu coração e que eu finjo que eu não escutei, porque isso não me beneficia e sim beneficia o próximo? Até quando eu vou ficar vendo o celular, vendo Reels, vendo TikTok e passando o tempo que tempo é sagrado pra gente aqui na humanidade? Até quando eu vou deixar de fazer o que Cristo me pede pra fazer? E assim, eu tenho esse chamado de cura e libertação. Por que que eu ainda não fui atrás de me desenvolver? Por quê? Se o tempo é tão importante pra mim. Porque pra mim, o real sentido da vida é a gente poder honrar Cristo. E mais um dia se passou, e o que eu fiz? Eu aprendi? Eu orei por alguém que tá doente? Eu ajudei a curar feridas emocionais de outras pessoas? O que eu fiz, né? Hoje. E se hoje fosse meu último dia na Terra, o que eu fiz? Sabe? Novamente, eu não tô aqui me julgando, eu não tô julgando ninguém, eu estou apenas refletindo. Eu tô usando exemplos, né? Que eu passo, que muitas pessoas que eu conheço passam. E que a gente refletiu como célula, como a igreja de Cristo, né? A igreja verdadeira de Cristo. Enfim, esse é um áudio-vídeo, eu não sei explicar muito bem, mas é mais uma reflexão que eu acho importante a gente ver, né? O que a gente fez no nosso dia, que é tão sagrado, porque primeiro a mudança começa em nós, para depois a gente começar a ajudar a mudar o mundo, né? E novamente, a gente não é digno do amor de Cristo, mas Cristo resolveu nos amar, né? Cristo decidiu nos amar, porque Cristo é amor. E o amor de Cristo é diferente. Então, quanto tempo mais a gente vai perder? Quantos dias mais a gente vai perder sem saber se é o último? Porque se hoje
Jesus te encontrasse e fosse o dia do seu juízo, será que você ia entrar no reino dos céus? Será que você teria feito algo digno para honrar a Deus? E não tô novamente falando só sobre boas obras, e sim fazer aquilo que Deus, através do Espírito Santo, plantou no seu coração e você tem deixado para lá porque isso não te beneficia, e principalmente não te beneficia aqui na Terra. Enfim, é apenas uma reflexão para que ajude as pessoas, né, a questão da salvação, e me ajude também, né, a melhorar, a crescer como cristã. Porque, novamente, eu não sou dona da verdade, o único que é o dono da verdade é Deus. E, enfim, encerro esse áudio aqui com essa mensagem. Que cristão que a gente está sendo.